e... Sabe qual é a visão que eu tenho, tipo, do que eu assisti sobre você e o Hudson? Qual? Que foi lindo, sabe? E que só não deu certo aqui fora. É esse o ponto que eu acho que não só eu, como o Brasil que assistiu, né, enxerga. E hoje, se você tiver à vontade, obviamente, eu queria saber os motivos, sabe? Assim, por que não deu certo? Porque foi mostrado que foi uma coisa, tipo, bonita, né? Que teve um errinho aqui, um errinho ali, somente. O que aconteceu, Carol? Bom... Qual foi o motivo do seu divórcio? Os motivos agora são nossos. Existem coisas que eu não vou falar pra não expor ele. Sim. E pronto. Mas eu não cheguei nem a completar bodas. Um certo dia, chegou em mim e falou assim... Não quero mais ficar junto. Eu falei, mas você não quer nem namorar? Não. E eu sofri, Gabi. Eu chorei. E depois eu fiquei sabendo que a Nanda deu um girassol pro Thiago. E eu tinha dado um girassol pra ele também. E ele me falou... Calma, mas isso é... No dia do casamento. No dia do casamento. Isso, eu já tinha dado flores pra ele no dia do amor, porque ele nunca tinha ganhado flores. Só pra galera entender, Tá. vamos recapitular. Vocês fizeram um encontro às cegas, né? Isso. Se conectaram, aí depois vocês foram pra uma lua de mel. Isso, e aí começou um pouquinho das nossas atritos, porque eu sou feminista, falei do ponto do vinho, ele achou que eu falei de uma forma constrangedora. Uhum. E depois eu fui falar com as meninas, porque lá a gente não tinha ninguém pra conversar, então eu queria saber se a situação tinha sido ruim. E aí ele talvez, porque a gente às vezes exagera, né? Aí talvez será que eu exagerei? E aí foi quando eu fui perguntar de novo. Daí as pessoas falaram: "Nossa, ela quis expor ele novamente". Não, eu nem falo sobre ele. Eu fiz isso e passou, OK. Ficamos bem quando foi a convivência. E é uma coisa engraçada isso de expor, né? Porque as pessoas nos exigem uma verdade. Tipo, estávamos participando de um reality show, não de uma novela. E nos exigem uma verdade. Quando a gente mostra a verdade, a gente mostra os nossos sentimentos, quando a gente mostra o que está acontecendo. Ai, são as loucas, as exageradas, as que estão expondo, as que estão expondo. Ai, por que não falou sobre isso quando as câmeras não estavam presentes? Ai, enfim, que preguiça. Vai ver novela, vai ver série, sei lá, alguma coisa assim do tipo, se não quer ver verdade. Não tem por que ficar assistindo o reality show. Exatamente. E depois desses pontos, quando acabou, eu entreguei flores pra ele no dia do amor. E girassol é a minha flor favorita. E eu mandei pra ele um girassol. Já tinha acabado, já? Não, no dia do casamento. Eu mandei, mas não... Ah, então já no dia do casamento... Eu mandei um girassol. Aí... Eu também, né? Que é a flor você mandou um girassol. Dela. E aí, depois de... A gente já tava aqui fora. Alguém falou pra você. Aí falaram, a Nanda também mandou um girassol. Aí eu falei assim, nossa, você sabia que a Nanda também mandou um girassol pro... Aí ele falou assim, a produção também me mandou fazer isso e eu não quis. Gente, eu chorava. Não, a produção não mandou fazer nada. A produção também não me mandou fazer nada, só que a produção pediu pra ele. Uhum. E eu chorava, gente. Eu falava, que mulher que eu sou que não merece uma rosa. E eu pedi pra ele, Gabi. Ah, você pediu? Eu pedi. Você entendeu todo o X da coisa? Uhum. Então me doía muito. Eu falava, que tipo de mulher eu sou que casei com um cara que não pode me dar uma flor e uma rosa custa R$1. Eu me sentia muito mal. E depois arrancar do canteiro, porra. Tem várias flores no canteiro. Vai lá, arranca e dá. Não, não é o dinheiro. Entendeu? E foi o conjunto das coisas. Não quero namorar, não quero te dar flores. E eu fui ficando mal. Fiquei meses sem falar com ele. Eu assisti o casamento de vocês, ele tava, tipo, nervoso, abraçou a mãe, as pessoas e, tipo, quero casar e dia mais feliz da minha vida. Aí, Gabi, eu também não Netflix formando atores. Não sei. Entendeu? Não precisa fazer teatro, é só participar do casamento às cegas. Gabi, eu realmente não sei o que foi, mas
não quis namorar. E depois de meses, eu falei, agora eu tenho psicológico pra falar com você. Aí o programa Não, foi ao tá, ar. calma. Vamos por partes, que eu quero entender tudo. Por que você disse sim? Eu me sentia confortável e a gente falou que iria dar certo aqui fora. Que a gente tentaria. Lá dentro eu falava, eu não quero outra pessoa. Ele, eu também não quero outra pessoa. Mas eu não quero outra pessoa, eu também não quero outra pessoa. A gente vai no churrasco em casa. Todo mundo viu que o churrasco, a família dele é uma querida, adora a família dele. A gente vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, quando acabou, caiu o meu chão. Eu sofri muito, Gabi. Você realmente amou? Eu realmente Puts. amei. Eu sofri muito. E aí, depois é esse conjunto de coisas. Tipo, que mulher que eu sou pra não receber umas flores. E quando... E sabe o eu que, acho que me isso pareceu no último episódio do Reencontro? Que você não queria e que quem queria era ele. Então, é isso que ele falou. Mas aqui no reencontro, a gente já tinha vivido todo esse sofrimento. Eu acho que até eu também passei essa imagem de estar bem mais forte, de estar bem mais centrada. Porque a gente já viveu Mas você essa passa isso dor. o tempo todo. A gente, que bom. Mas a gente já tinha vivido essa negócio dor. das cegas lá. É. Eu falava Que pro, bom. pro Álvaro, eu falava assim, amor, gente, nada contra, tá? Não. Mas se eu tivesse um casamento às cegas, eu queria casar com você. Ah, Tipo, o obrigada. jeito Eu recebi de um falar, monte de mensagens mesmo das mulheres. Olha, eu sou hétero, mas eu me apaixonei por tipo, você. Não, mas eu sou hétero, não. Eu sabia, Eu tá tô ótimo, sério, maravilhoso. eu tô negócio. Mas é isso, acho que a gente já tinha vivido essa dor, né, Carol? Ana também. Opa! E todo mundo já tava um pouco mais blindado. E ela realmente, a postura dela foi de que ela tava dominando aquela situação e preferiu não falar mesmo. Essa foi a postura que eu vi, porque foi a única coisa que eu assisti do programa inteiro. Foram os 2 primeiros episódios e a reunião. Eu não assisti. Então, realmente foi isso que eu percebi nela. Falei, tá todo mundo ali já blindado, armado, Tipo, certo? é um negócio que a gente tem que cumprir, é uma agenda que a gente tem que Isso, cumprir. obrigação. Então, vamos lá. Mas eu não tava bem, porque eu tinha acabado de assistir os 2 episódios. Você quer comer, Ainda não. Ainda obrigada. não? Eu Depois. vai falando. Eu tinha acabado de assistir os últimos 2 episódios, que era onde ele falava de aflição. E Você tava ainda... Tava, pô, Na emoção. como assim? Minha mãe, uma vida incrível, minha mãe vai ser aflição pra alguém, tem que ter anuência, minha mãe. E aí tava muito recente pra mim, então eu não conseguia digerir. E além do bendito porque foi casamento. diferente. Porque eu olhava e foi falava, porque eu conosco. casei, porque eu casei. Situação Meu dela. Deus do céu. Tá, tiveram alguns outros pontos que te incomodaram em relação a ele? Tiveram, mas isso a gente deixa pra lá. Eu vi que o episódio do vinho foi uma coisa que... Sim. Então, assim, deve ter sido um conjunto de coisas, né? Sim. E eu me sentia mal a todo momento. E depois de um tempo, ele lá na própria reunião falou assim, a Carol sabia sim que eu falava que a família era uma aflição. E eu não consegui responder que não. A Aline Ramos, incrível, que fala assim, não, Hudson, a gente percebeu que você falava essas coisas só para as câmeras. E era verdade. Só as câmeras sabiam, eu não. E aí, aconteceu outros episódios, ele falar, eu te falei isso. Então, toda vez que eu precisei, que toda vez que a gente tinha que conversar, eu chamava alguém para ouvir. Porque eu ficava achando que eu era louca. Porque ele sempre falava, eu te falei isso sim. Eu te falei isso sim. E eu entrava em... Como ele me falou isso? Um relacionamento abusivo no casamento às cegas. Eu não sei, eu não posso falar que foi abusivo, mas... Óbvio que ele tava te abusando psicologicamente, meu amor. Eu fiquei muito mal. E hoje a gente não Ele fazia conversa. você acreditar em coisas que você não tinha que acreditar. E hoje a gente não conversa e agora eu tô divorciando. E quem trata tudo com ele é meu advogado.